Você já se perguntou qual o seu propósito aqui na Terra? Já descobriu? Não acredita nisso? Então deixa eu te contar porque todos nós estamos aqui. Eu sou o Luciano Júnior e existe um mito do propósito. Talvez você não acredite, mas ele é verdadeiro. E muitas pessoas por aí têm falado sobre o propósito, sobre a importância de encontrá-lo, sobre como o propósito ajuda você a atingir seus objetivos, e tudo isso é verdade. Mas você não deve morrer pensando nisso e buscando isso e acabar de viver sua vida. Só que para que você entenda por que é tão falado do propósito e por que de fato ele é importante, você precisa entender o que é o propósito. O propósito é o nosso comando, é a nossa missão, é o que a gente deve fazer aqui na Terra. É igual o Exterminador do Futuro que tinha aquele comando de encontrar e executar. Então, esse é o nosso propósito, essa mensagem, o que a gente veio fazer aqui, o que a gente está aqui para fazer. Só que muitas pessoas acreditam que cada um de nós tem um propósito diferente, que uns têm um propósito tal e outros tal. E eu acredito o seguinte: todos nós temos o mesmo propósito. Apenas existem maneiras diferentes de alcançá-lo. Existem diversas, milhares de maneiras de alcançar o nosso propósito. Mas no fundo, se você observar direitinho, se você investigar, todos nós buscamos e deveríamos buscar a mesma coisa. Seu propósito, talvez você pense, que é criar um negócio, se tornar milionário e salvar a vida das pessoas com seu negócio. Que seu propósito é ganhar muito dinheiro ou fazer grandes doações para a caridade. Montar um excelente projeto de caridade. Isso são boas ações, isso são boas maneiras de se fazer, mas ainda não é o seu propósito. Nosso verdadeiro propósito aqui na Terra são dois. Primeiro, experienciar o mundo físico. Nós somos, como diria a física quântica, nós somos matéria, mas nós somos energia. E esse corpo, que também é energia, é apenas uma maneira de experimentar o mundo físico. Então, nosso primeiro propósito é experimentar o mundo físico. Isso aqui tem experiências. Nosso segundo propósito é tornar esse mundo físico que nós estamos melhor do que o encontramos. E existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso através do seu trabalho, do seu emprego, através de um trabalho voluntário. O seu trabalho pode ser músico, ser ator, ser um grande empresário, ser político, ser médico, ser catador de lixo, por que não? Ser um cozinheiro. Porque se você está fazendo isso, você também está atingindo o seu propósito. E você, enquanto profissão, e esse talvez seja o grande falácia, a grande mentira do propósito, é achar que o nosso propósito, que a nossa ação do propósito é fixa. Olha, o propósito ele é fixo. A maneira de alcançar esse propósito não é fixa. Então você não precisa ter medo de mudar de emprego. Eu criei uma empresa, uma startup, fez sucesso, mas não estou feliz com ela, mas era o meu propósito e então eu vou parar por aqui e não vou fazer mais nada. Não, porque fazer a startup, colocar no emprego, ser cozinheiro, ser um ator, o que for, é apenas uma maneira de atingir esses dois propósitos. Você então não precisa ter medo de mudar. E talvez esse tenha sido o grande erro dos gurus que falam de propósito, é que as pessoas olharam para isso e elas acharam que o propósito era a atividade, era o trabalho delas. E aí elas começaram a fazer com muita dedicação, porque se você está fazendo uma coisa feliz, você faz com muita dedicação, e chega um ponto que você olha para aquilo não faz mais sentido. Só que você tem medo de sair porque disseram a você que aquele era o seu propósito, mas aquele não é o seu propósito. Aquele é uma maneira de atingir o seu propósito. E como eu falei, existem milhares de maneiras de atingir o seu propósito. Então, se o nosso propósito é experienciar o mundo físico e tornar o mundo físico melhor do que você encontrou, o que isso realmente significa? Experienciar o mundo físico é simplesmente aproveitar a vida que nós temos aqui. Aproveitar aquilo que você viveu, aproveitar cada segundo, experienciar mesmo o sabor da comida, a brisa no seu rosto, conhecer pessoas, ter conversas, desenvolver projetos, sair de um cinema, estar com a pessoa que você ama, ir para aquele canto com ela, entre quatro paredes e sentir as sensações físicas daquilo, treinar e ver o seu corpo adquirindo músculos e cada repetição que você faz, você sente mais aquele músculo, sente mais seu bíceps e experienciar tudo que está aqui ao seu redor. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, tem um filme muito massa chamado Soul, da Disney. Fala muito sobre que o nosso propósito é experienciar o mundo físico. E talvez você entenda
o que exatamente isso quer dizer, mas é simplesmente aproveitar esse corpo que te deram e as sensações que você pode ter aqui no mundo. Aproveitar cada uma delas. E não só aproveitar o doce ou o salgado, mas aproveitar o amargo, o apimentado e todos os outros sabores que a vida, o azedo e todos os sabores que a vida pode te dar. Então, esse é o primeiro propósito que todos nós temos. E como você pode fazer isso? De várias maneiras, no seu dia a dia, saindo com as pessoas, tendo lazer, no seu trabalho, na hora da comida, vários momentos você pode fazer. O segundo propósito é tornar o mundo físico melhor do que encontramos. É você chegar aqui no mundo, nesse planeta que você está e dizer, quando você vai embora, você olhar, eu fiz alguma coisa por aquele mundo. E não precisa ser nada grandioso, não precisa ser transformar o mundo e mudar o mundo para sempre. Mas se você é um cozinheiro, por exemplo, ou uma cozinheira, você tornou a vida daquelas pessoas que você alimentou, que você ajudou a alimentar, melhor. Porque talvez seja, e eu me incluo nessa área, seja alguém que não tinha tanto tempo para fazer uma comida, mas ele comprou a sua quentinha e ele então se alimentou bem e pôde aproveitar aqueles sabores que ele não teria condições porque ele não tinha tempo de cozinhar. Se você é um catador de lixo, talvez você pense, mas eu não estou fazendo meu propósito. Você está fazendo seu propósito. Porque quando você cata aquele lixo que estava ali no local e dá a destinação correta a ele, ou por exemplo um catador de coleta seletiva, você pega um lixo e reaproveita, você tornou o mundo um lugar melhor. E talvez esse propósito, muita gente tenha se confundido, porque elas acharam que o propósito era a atividade. Mas o propósito não é atividade, o propósito é tornar o mundo um lugar melhor. E aí você pode fazer várias atividades. Se você é músico, então você canta música, as pessoas admiram sua música, elas dançam, elas curtem, elas confraternizam com o seu som. Você tornou o mundo um lugar melhor. Se você é um empresário e vende roupas, aquela pessoa está usando a sua roupa e ela vai te sentir mais empoderada, vai levar autoestima, vai se sentir bonita. Aquilo é você alcançando seu propósito. Se você constrói casas para venda, as pessoas vão comprar casas e elas vão morar nessas casas e vão ter a vida delas desenvolvida naquela casa, vão criar filhos. Você está fazendo um propósito. Se você faz casas para alugar, a mesma coisa. A pessoa vai lá, vai ter um canto, um teto para ele morar durante aquela temporada que ele pretende ficar ali, ou se ele não tem condições. Se você vende carro, enfim. Ou seja, o seu propósito não é a atividade. A atividade é um meio de se alcançar o propósito. O propósito é tornar o mundo físico melhor do que você o encontrou. E se você encontrou maneiras de realizar essas coisas, de experienciar o mundo físico e de tornar o mundo físico um lugar melhor do que você encontrou, então você está vivendo o seu propósito. Portanto, não tenha medo de mudar de emprego, de conhecer pessoas novas, de ir para novos lugares. O seu propósito não é estar naquele emprego, não é criar aquela empresa. Saia dessa ideia. Essa é só uma maneira de atingir o seu propósito. No fundo, todos nós temos o mesmo propósito. Todos nós viemos aqui. E não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo, na verdade, mas não sou eu que criei isso aqui. Se você olhar em todos os lugares, em todos os escritos, Bíblia, nos manuscritos maias, astecas, em todos eles vai estar escrito alguma referência a isso, que nós estamos aqui, que existe um mundo espiritual, que existe um mundo físico, eu não vou entrar em detalhes, mas só para você entender, existe um mundo espiritual, o físico, todos nós vivemos no espiritual e nós vemos aqui viver uma experiência física, mas que essa experiência física não pode ser apenas vivida, que a gente só vai poder retornar para lá se a gente tiver transformado isso aqui. E aí entra nas ideias, que eu não vou entrar, mas entra nas ideias do conceito de inferno e céu, e que no céu você poderia voltar, no inferno não, enfim, outras ideias, mas no fundo, se você observar bem, se você ler, se você interpretar qualquer religião que seja, ou até mesmo se você ler a física quântica, você vai ver que a partícula ela não está ali por acaso, que ela tem um objetivo de experienciar, de contribuir com aquilo, e de contribuir aquele precisa então estar melhor do que aquela partícula entrou. A luz, o universo, as estrelas que passam aqui, elas estão experienciando aquela passagem. Mas aquele universo se torna melhor pela experiência daquela passagem. Então, é basicamente isso. Uma planta também ela experiencia a vida usando a fotossíntese e ela torna aquele lugar melhor, ela aspira, tira o gás carbônico, deixa aquele lugar mais bonito. Um animal é a mesma coisa. Todos nós temos esses dois propósitos. Nós só precisamos agora, então, encontrar maneiras. E encontrar maneiras não significa que a maneira é fixa. Se o propósito é fixo,
mas a maneira são as mais diversas. E aí você pode hoje encontrar a maneira de experienciar comendo uma boa comida, amanhã apreciando um vinho, no outro dia fazendo uma viagem, no outro dia conversando com os colegas de trabalho, no outro dia amando sua esposa, seu marido, no outro dia contando uma história para os seus filhos. Você pode tornar o mundo um lugar melhor hoje sendo um catador de lixo, mas amanhã abrindo sua própria empresa. Você pode experienciar fazendo uma música ou escrevendo um livro e tornando um lugar melhor, que a pessoa que vai ler aquele teu livro ou vai aprender alguma coisa ou vai se divertir e aprender alguma coisa. Então tudo que você precisa, já que você já sabe qual é o seu propósito, quais são os seus dois propósitos, as suas duas mensagens, as suas missões principal aqui, agora você precisa passar mais tempo descobrindo como eu posso fazer essas duas coisas. E existem várias maneiras. Se eu estou aqui é por dois motivos. Primeiro, eu estou experienciando o mundo fora daqui, ao conhecer você, ao trazer esse conteúdo. Segundo, eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter saído melhor do que você entrou. E aí sim eu vou ter cumprido o meu propósito. E claro, se você compartilhar esse vídeo com alguém, se você der o like, o joinha, você também vai ter atingido seu propósito. Porque a vida vai ser um pouquinho melhor, porque você decidiu compartilhar com outra pessoa que vai ver essa mensagem, que talvez seja na hora que ela precise, ou que você mostrar que esse vídeo é bom, dando um curtir. Então existem várias maneiras de se atingir o nosso propósito. Mas lembra, os propósitos são fixos, as maneiras não. Então agora que você sabe, vá em busca de encontrar maneiras de atingir. Quantas mais você conseguir, quantas forem possíveis para você, faça. E eu tenho certeza que a partir disso, sua vida vai ser muito melhor. Muito obrigado e até a próxima. E, claro, continue encontrando maneiras de atingir esses dois propósitos.